Marília nunca imaginou que um simples mal-entendido pudesse destruir tudo o que havia construído em 3 meses. Ela estava prestes a atravessar o portão da mansão Fonseca pela última vez, carregando apenas uma mochila surrada e o coração despedaçado, quando ouviu a voz mais doce do mundo gritar: "Papai, ela é minha família, por favor, não deixa ela ir embora." Naquele momento, Augusto Fonseca, o milionário de coração endurecido pela dor, percebeu que tinha cometido o maior erro da sua vida, mas seria tarde demais para consertar. Marília Tavares tinha 25 anos e carregava nos olhos castanhos uma mistura de esperança e cansaço. Havia passado os últimos anos da vida pulando de emprego em emprego, sempre honesta, sempre dedicada, mas nunca conseguindo algo estável o suficiente para construir um futuro sólido. Vinha de uma família humilde do interior, onde aprendera desde cedo o valor do trabalho e da dignidade. Seus pais haviam falecido em um acidente quando ela tinha 18 anos e, desde então, Marília lutava sozinha para sobreviver na cidade grande. 3 meses atrás, quando viu o anúncio para a vaga de babá na mansão Fonseca, sentiu uma pontada de esperança no peito. A remuneração era generosa, R$ 5.000 mensais com moradia incluída. O ambiente parecia promissor e ela precisava desesperadamente de estabilidade. Durante a entrevista, ficou nervosa diante de Augusto Fonseca, um homem imponente de 30 anos, olhos azuis penetrantes e uma expressão constantemente séria. Ele mal sorria, falava pouco, mas havia algo em seu olhar que revelava uma tristeza profunda e antiga. "Preciso de alguém responsável para cuidar da minha filha", disse Augusto durante a entrevista, com a voz firme, mas distante. "Beatriz perdeu a mãe há 2 anos. Ela precisa de atenção, carinho e disciplina. Você consegue oferecer isso?" "Sim, senhor", respondeu Marília, sentindo o peso daquela responsabilidade. "Eu vou cuidar dela como se fosse minha própria família." Augusto analisou Marília por longos segundos antes de acenar positivamente. "Você começa segunda-feira." E assim começou a jornada de Marília na mansão Fonseca. Logo no primeiro dia, conheceu Beatriz, uma menina de 5 anos de cabelos cacheados e olhos azuis idênticos aos do pai. A pequena era tímida, quieta demais para uma criança daquela idade. Marília percebeu imediatamente que Beatriz carregava uma dor silenciosa. A ausência da mãe pesava sobre seus ombrinhos frágeis como uma sombra constante. "Oi, Beatriz. Meu nome é Marília, mas você pode me chamar de Mari se quiser", disse Marília, ajoelhando-se na altura da menina com um sorriso gentil. Beatriz olhou para ela com desconfiança, mas havia curiosidade naquele olhar. "Você vai embora também?", perguntou a menina com a voz baixinha e trêmula. O coração de Marília se apertou. "Não, querida. Eu vim para ficar e cuidar de você", respondeu Marília, estendendo a mão com delicadeza. Beatriz hesitou, mas depois de alguns segundos segurou a mão de Marília. Era o início de uma conexão que mudaria a vida de ambas. Nos dias que se seguiram, Marília mergulhou de corpo e alma no cuidado com Beatriz. Acordava cedo para preparar o café da manhã da menina, levava-a para a escola, ajudava nas lições de casa, brincava no jardim e lia histórias antes de dormir. Aos poucos, Beatriz começou a se abrir. As risadas voltaram, os olhos brilhavam novamente e a casa, antes silenciosa e fria, passou a ter vida. Augusto observava tudo de longe. Ele era um homem consumido pelo trabalho, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Desde a morte da esposa Clara, ele havia se fechado emocionalmente. Trabalhava 16 horas por dia para não pensar, para não sentir. A dor da perda era tão intensa que ele construiu muros ao redor do coração. E esses muros também o afastaram da própria filha. Mas algo começou a mudar quando Marília chegou. Augusto notava como Beatriz sorria mais, como corria pelo jardim com energia renovada, como perguntava por Marília sempre que ela não estava por perto. Uma parte dele sentia gratidão, mas outra parte sentia medo. Medo de se apegar, medo de confiar, medo de ser traído novamente pela vida. Certa noite, Augusto chegou em casa mais cedo que o habitual. Ao entrar na sala, ouviu risadas vindas do quarto de Beatriz. Subiu as escadas silenciosamente e parou diante da porta entreaberta. Lá dentro, Marília estava sentada na cama ao lado de Beatriz, lendo um livro de contos de fadas com vozes engraçadas para cada personagem. Beatriz ria tanto que lágrimas escorriam pelo rostinho,
E então a princesa disse: "Dragão bobo, você não me assusta", disse Marília com uma voz aguda e dramática, fazendo Beatriz gargalhar. "Faz de novo, Mari. Faz a voz do dragão", pediu Beatriz, batendo palminhas. Marília fez uma voz grave e engraçada, e ambas explodiram em risadas. Augusto sentiu algo estranho apertar seu peito. Fazia tanto tempo que não via a filha tão feliz. Fazia tanto tempo que aquela casa não tinha calor humano. Ele se afastou da porta em silêncio, desceu as escadas e foi para o escritório. Sentou-se na poltrona de couro, olhando para a foto emoldurada de Clara sobre a mesa. Sua esposa havia sido o amor da sua vida e perdê-la em um acidente repentino destroçou-o completamente. Desde então, Augusto jurou nunca mais permitir que alguém entrasse em sua vida dessa forma. A dor era grande demais, o risco era alto demais, mas Marília estava mudando aquilo tudo sem que ele percebesse. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Marília não era apenas uma babá, ela era uma presença constante, afetuosa, que trazia luz para cada canto da mansão. Cuidava de Beatriz com dedicação absoluta, mas também começou a cuidar de pequenos detalhes da casa. Colocava flores frescas nos vasos, preparava chás quentes nas noites frias, deixava bilhetes motivacionais na geladeira para Augusto encontrar pela manhã. "Tenha um ótimo dia. Você é um pai incrível, mesmo que não acredite nisso." Augusto lia aqueles bilhetes com uma mistura de constrangimento e ternura. Quem era aquela mulher que invadia sua rotina com tanta gentileza? Por que ela se importava? Certa manhã, Augusto desceu para tomar café e encontrou Marília na cozinha preparando panquecas. Ela usava um avental simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo desalinhado, e cantarolava baixinho uma música suave. Havia algo de reconfortante naquela cena doméstica. "Bom dia, Sr. Fonseca", disse Marília, ao perceber sua presença com um sorriso tímido. "Bom dia", respondeu Augusto, ainda não acostumado com tanta cordialidade matinal. "Você não precisa fazer isso. Temos uma cozinheira." "Eu sei", disse Marília, virando uma panqueca com habilidade, "mas gosto de cozinhar. E Beatriz adora panquecas no domingo." Augusto ficou em silêncio, observando Marília trabalhar. Havia uma leveza nela que ele não via em ninguém há muito tempo. "Você é muito dedicada", disse Augusto, surpreendendo a si mesmo com o elogio. Marília parou por um instante, olhando para ele com os olhos brilhando de emoção contida. "Beatriz merece", respondeu Marília com sinceridade absoluta. "Ela é uma criança especial e sei o quanto é difícil crescer sem a mãe. Eu também perdi os meus pais cedo." Augusto sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele viu Marília não apenas como a babá, mas como uma pessoa com história, com dor, com profundidade. "Sinto muito", disse Augusto, e havia verdade naquelas palavras. "Obrigada", respondeu Marília, voltando sua atenção para as panquecas, mas com um sorriso discreto nos lábios. Tudo parecia perfeito. Tudo parecia estar finalmente se encaixando. Mas o destino cruel e imprevisível estava prestes a testar aquela frágil harmonia, de uma forma que ninguém poderia imaginar. A tempestade começou em uma tarde comum de quinta-feira. Marília havia buscado Beatriz na escola e voltado para a mansão, como sempre fazia. A menina estava animada porque no dia seguinte seria o aniversário de 5 anos dela, e Marília havia prometido preparar um bolo especial de chocolate com morangos. "Mari, você vai fazer aquele bolo bem grande, né?", perguntou Beatriz, pulando de alegria no banco traseiro do carro. "Vou sim, princesa, do jeitinho que você gosta", respondeu Marília pelo retrovisor, sorrindo com ternura. Ao chegarem na mansão, Marília percebeu um carro desconhecido estacionado na entrada. Era um conversível vermelho, luxuoso e chamativo. Ela franziu a testa, mas não deu muita importância. Augusto frequentemente recebia visitantes de negócios. Entraram pela porta principal, e Beatriz correu em direção ao quarto para pegar seus brinquedos. Marília seguiu para a cozinha, mas ao passar pela sala, ouviu vozes vindas do escritório de Augusto. Uma delas era dele e a outra era de uma mulher. Uma voz aguda e irritada, cheia de acusações. "Você não pode continuar se escondendo atrás do trabalho, Augusto. Beatriz precisa de uma figura materna de verdade, não de uma empregada qualquer", gritava a mulher com desprezo evidente. Marília congelou no corredor, sentindo o coração acelerar. Quem era aquela pessoa e por que falava dela daquela forma? "Isabela, por favor, não comece",
respondeu Augusto com a voz cansada e firme. Marília é uma profissional excelente. Beatriz está feliz. Feliz, riu Isabela com sarcasmo. Augusto, abra os olhos. Essa mulher está se aproveitando da situação. Ela quer seu dinheiro, sua posição. Essas pessoas são todas iguais. Marília sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Ela queria gritar, queria se defender, mas seus pés estavam presos no chão. Como alguém podia ser tão cruel sem nem mesmo conhecê-la? Você está exagerando, disse Augusto, mas havia hesitação na voz dele, e isso cortou Marília como uma lâmina. Exagerando, insistiu Isabela, a cunhada de Augusto, irmã de Clara. Eu vi essa mulher mexendo no seu escritório hoje cedo quando passei aqui. Ela estava olhando seus documentos, Augusto. Você confia nela a ponto de deixá-la vasculhar suas coisas pessoais? O coração de Marília despencou. Ela tinha entrado no escritório naquela manhã, mas apenas para deixar o café que sempre preparava para Augusto. Tinha visto alguns papéis sobre a mesa, mas jamais tocou em nada. Jamais. Isso não é verdade, murmurou Marília para si mesma, sentindo o pânico tomar conta. Augusto ficou em silêncio do outro lado da porta. Um silêncio longo, pesado, que dizia mais do que 1000 palavras. Ele estava duvidando dela. Vou verificar isso, disse Augusto finalmente com a voz dura e distante. Marília recuou, afastando-se do corredor, subiu correndo as escadas e entrou no quarto que ocupava na mansão. Sentou-se na cama tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Como tudo tinha desmoronado tão rápido, como uma mentira podia destruir 3 meses de dedicação, carinho e confiança. Minutos depois, bateram na porta. Era Augusto. Seu rosto estava fechado, os olhos frios como gelo. Marília, precisamos conversar, disse ele entrando no quarto sem esperar permissão. Senhor Fonseca, começou Marília, mas ele levantou a mão interrompendo-a. Isabela me disse que você estava no meu escritório hoje cedo. É verdade? Perguntou Augusto, cruzando os braços com uma postura defensiva. Sim, eu entrei, mas só para deixar seu café. Eu sempre faço isso, explicou Marília, sentindo a voz falhar. E você mexeu nos meus documentos? Perguntou Augusto, com a voz cortante. Não, eu nunca faria isso, respondeu Marília, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. Eu respeito você e sua privacidade. Eu jamais invadiria seu espaço dessa forma. Augusto olhou para ela por longos segundos, como se estivesse tentando ler a verdade em seus olhos. Mas o medo, a desconfiança plantada por Isabela e as cicatrizes de traições passadas falaram mais alto. Marília, eu não posso arriscar a segurança da minha filha e da minha empresa, disse Augusto, e cada palavra era uma punhalada. Acho melhor você fazer suas malas e ir embora. O mundo de Marília desabou. O quê? Sussurrou ela, incrédula. Você está me despedindo por algo que eu não fiz? Eu preciso proteger minha família, respondeu Augusto. Mas havia dor em sua voz também. Uma dor que ele tentava esconder. Beatriz, começou Marília, mas Augusto a cortou novamente. Vou explicar para Beatriz. Ela vai entender, disse ele, virando-se para sair. Não, ela não vai, disse Marília, encontrando forças na dor. Ela vai se sentir abandonada de novo. E você sabe disso. Augusto parou na porta, mas não se virou. Tenha suas coisas prontas em 1 hora, disse ele, saindo do quarto e fechando a porta. Marília desabou na cama, soluçando. Como podia doer tanto? Como podia ser tão injusto? Ela havia entregado seu coração àquela casa, àquela menina, e agora estava sendo expulsa como se fosse uma criminosa. Ela fez as malas lentamente. Cada peça de roupa que dobrava era uma lembrança. Cada objeto que guardava era uma despedida. Quando terminou, pegou a mochila surrada e desceu as escadas. Isabela estava na sala com um sorriso vitorioso nos lábios. Acho melhor você nunca mais voltar aqui, disse Isabela com frieza. Marília nem respondeu. Não havia palavras que pudessem alcançar uma pessoa tão cheia de preconceito e maldade. Ela caminhou em direção à porta, mas antes de sair, ouviu passos rápidos descendo as escadas. Era Beatriz. A menina correu até ela com o rostinho molhado de lágrimas. Mari, onde você vai? Perguntou Beatriz, segurando a mão de Marília com desespero. Eu preciso ir, querida, disse Marília, ajoelhando-se e abraçando a menina com força. Não, você prometeu que ia ficar, gritou Beatriz chorando. Às vezes as coisas não saem como planejamos, princesa, disse Marília, tentando ser forte, mas falhando miseravelmente. Mas você é uma menina corajosa e vai ficar bem.
Eu não quero ficar bem. Eu quero você, gritou Beatriz, agarrando-se a Marília. Augusto desceu as escadas naquele momento e viu a cena. Seu coração se apertou, mas ele forçou-se a ser firme. Beatriz, venha aqui, disse ele com a voz controlada. Não, gritou Beatriz, recusando-se a soltar Marília. Marília beijou a testa da menina, sentindo o coração se despedaçar. Eu sempre vou lembrar de você, princesa. Sempre, sussurrou Marília, afastando-se delicadamente. Ela se levantou e caminhou em direção à porta. Cada passo era uma tortura. Abriu a porta, atravessou a varanda, desceu os degraus. Estava quase no portão quando ouviu. Papai, ela é minha família. Por favor, não deixa ela ir embora. A voz de Beatriz ecoou pela mansão, desesperada, quebrada, cheia de uma dor que nenhuma criança deveria sentir. Marília parou, mas não se virou. As lágrimas caíam livremente agora. Augusto ficou paralisado na porta, olhando para a filha que chorava nos braços de Isabela e depois para Marília, que caminhava em direção ao desconhecido. Naquele momento, algo dentro dele gritou que ele estava cometendo um erro terrível, mas o orgulho, o medo e a desconfiança mantiveram seus pés grudados no chão. E Marília atravessou o portão. Marília caminhou pelas ruas do bairro Nobre, sem saber para onde ir. Suas pernas tremiam. A visão estava embaçada pelas lágrimas e a mochila pesava nos ombros, como se carregasse todo o peso do mundo. Ela não tinha para onde voltar. O pequeno apartamento que alugava havia sido devolvido quando aceitou o emprego na mansão Fonseca, já que a vaga incluía a moradia. Agora estava sozinha, sem teto, sem dinheiro suficiente e sem esperanças. Sentou-se em um banco de praça, abraçando a mochila contra o peito. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. Pessoas passavam apressadas. Ninguém notava a moça de olhos vermelhos que lutava para não desmoronar completamente. Por que tudo sempre acaba assim? Murmurou Marília para si mesma, sentindo a revolta crescer dentro do peito. Eu só queria fazer o certo. Só queria cuidar dela. Seu celular tocou. Era uma mensagem de uma antiga colega de trabalho, Fernanda, com quem havia trabalhado em uma cafeteria anos atrás. Mari, ouvi dizer que você estava trabalhando como babá. Como estão as coisas? Marília digitou uma resposta rápida, tentando manter a compostura. Não estou mais. Fui demitida hoje. A resposta de Fernanda veio em segundos. O quê? O que aconteceu? Você está bem? Precisa de ajuda? Marília hesitou. Orgulho sempre foi uma barreira difícil de derrubar, mas naquele momento ela não tinha escolha. Você conhece algum lugar onde eu possa ficar por alguns dias? Só até eu me organizar. Pode vir para minha casa, tem um sofá sobrando. Mando o endereço agora. Marília sentiu uma onda de gratidão. Pelo menos havia pessoas boas no mundo. Pessoas que estendiam a mão sem julgar, sem exigir explicações. Pegou um ônibus e seguiu para o apartamento de Fernanda. Um lugar pequeno, mas acolhedor, na periferia da cidade. Fernanda a recebeu com um abraço apertado e um prato de comida quente. Não precisa me contar agora se não quiser, disse Fernanda servindo chá. Mas saiba que você pode ficar o tempo que precisar. Obrigada, sussurrou Marília, sentindo as lágrimas voltarem. Eu não sei o que faria sem você. Naquela noite, deitada no sofá de Fernanda, Marília não conseguiu dormir. Sua mente voltava constantemente para Beatriz. Será que a menina estava bem? Será que conseguiria dormir sem a história de Boa Noite? Será que Augusto perceberia o erro que havia cometido? Enquanto isso, na mansão Fonseca, a situação não estava melhor. Beatriz se recusou a jantar, a tomar banho, a fazer qualquer coisa. Trancou-se no quarto e chorou até adormecer de exaustão. Augusto ficou do lado de fora da porta, ouvindo os soluços da filha e sentindo um peso esmagador no peito. Você fez a coisa certa, disse Isabela, aparecendo no corredor com uma taça de vinho na mão. Essas pessoas sempre se aproveitam. Foi melhor tirar ela daqui antes que causasse mais problemas. Beatriz está destruída, disse Augusto, olhando para a porta fechada do quarto da filha. Ela vai superar. Crianças são resilientes, disse Isabela com indiferença. Augusto olhou para a cunhada com uma expressão que ela não soube decifrar. Havia algo mudando dentro dele, uma dúvida crescente que não queria calar. Você tem certeza do que viu? Perguntou Augusto, virando-se para Isabela. Claro que tenho, respondeu Isabela indignada. Você acha que eu mentiria sobre algo assim? Augusto não respondeu. Apenas voltou para o escritório e fechou a porta,
Sentou-se à mesa e começou a revisar os documentos. Procurou por qualquer sinal de que algo havia sido mexido, qualquer evidência de que Marília tivesse violado sua confiança. Não encontrou nada. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. Os contratos, os relatórios financeiros, os documentos confidenciais. Nada fora movido, nada fora fotografado, nada fora violado. Augusto encostou-se na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Um sentimento horrível começou a tomar forma em seu peito. E se Isabela tivesse mentido? E se ele tivesse despedido Marília injustamente? E se tivesse destruído a única pessoa que trouxe felicidade para sua filha em 2 anos? Ele pegou o telefone e ligou para o chefe de segurança da mansão. Preciso que você revise as câmeras de segurança de hoje cedo. Quero ver todas as gravações do corredor do escritório. Sim, senhor. Envio em alguns minutos. Augusto desligou e esperou. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando o arquivo chegou, ele abriu com mãos trêmulas. Avançou rapidamente até o horário que Isabela havia mencionado e então viu Marília entrando no escritório com uma bandeja, colocando cuidadosamente a xícara de café sobre a mesa, olhando brevemente para os papéis, mas sem tocar em nada, e então saindo, fechando a porta com delicadeza. Augusto sentiu o mundo desabar sobre ele. Ela não havia feito nada, absolutamente nada, e ele a tinha despedido, humilhado, expulsado como se fosse uma criminosa. Ele avançou a gravação e viu algo que fez seu estômago revirar. Minutos depois de Marília sair, Isabela entrou no escritório, olhou ao redor, pegou alguns documentos, folheou rapidamente e os colocou de volta. Então saiu com um sorriso satisfeito no rosto. Isabela tinha mentido, tinha manipulado a situação, tinha destruído a reputação de Marília por puro preconceito e inveja. Augusto levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Sentiu a raiva ferver nas veias, mas mais forte do que a raiva era a culpa. A culpa devastadora de ter acreditado nas palavras de Isabela sem questionar, de ter deixado seus medos e inseguranças falarem mais alto do que a razão. Ele tinha que consertar aquilo, tinha que encontrar Marília, tinha que implorar perdão. Mas como? Ele nem sabia onde ela estava, não tinha seu número pessoal, não sabia onde moravam seus amigos, não tinha a menor ideia de para onde ela havia ido. Ele desceu as escadas correndo e encontrou Isabela na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Você mentiu, disse Augusto com a voz baixa e perigosa. Isabela virou-se, fingindo surpresa. Do que você está falando? Eu vi as câmeras. Marília não mexeu em nada. Foi você quem entrou no escritório depois dela, disse Augusto, dando um passo em direção à cunhada. O rosto de Isabela ficou pálido, mas ela tentou se recuperar. Augusto, eu só estava tentando te proteger. Proteger? Gritou Augusto, perdendo a compostura. Você destruiu a vida de uma pessoa inocente. Você fez minha filha sofrer. E para quê? Por ciúmes? Por inveja? Ela não era boa o suficiente para esta família. Gritou Isabela de volta, revelando finalmente sua verdadeira natureza. Ela era apenas uma empregada, Augusto. Clara merecia ser lembrada por alguém melhor. Saia da minha casa, disse Augusto, apontando para a porta. Agora. Você não pode, começou Isabela. Saia, rugiu Augusto. Isabela pegou a bolsa, lançou um olhar venenoso para Augusto e saiu batendo a porta. Augusto ficou ali sozinho, no silêncio pesado da mansão. Olhou para as escadas, onde Beatriz dormia com o coração partido. Olhou para o corredor vazio, onde Marília costumava caminhar cantarolando baixinho. Ele havia perdido tudo por causa de sua própria covardia, mas não era tarde demais. Não podia ser. Ele tinha que encontrar Marília. Tinha que trazer de volta a luz que ela trouxe para aquela casa. Tinha que consertar o erro antes que fosse tarde demais. Pegou o telefone e começou a fazer ligações para a agência de emprego onde havia contratado Marília, para todos os contatos que pudessem ter alguma informação. Ele não ia desistir. Não, dessa vez. Desta vez, ele iria lutar pelo que era certo. 3 dias se passaram desde a demissão injusta. Marília acordava todos os dias no sofá de Fernanda, com um peso no peito e uma pergunta na mente. Como recomeçar? Ela havia enviado currículos para dezenas de vagas, mas nenhuma resposta chegou. O dinheiro que tinha economizado estava acabando rapidamente e a cada dia que passava, a esperança diminuía um pouco mais. Fernanda fazia o possível para animá-la. Preparava o café da manhã,
Tentava arrancar sorrisos com piadas bobas e repetia constantemente: "Você vai sair dessa, Mari. Você é forte." Mas Marília não se sentia forte. Sentia-se quebrada, traída, perdida. E o pior de tudo era a saudade de Beatriz. A saudade doía fisicamente, como se alguém tivesse arrancado uma parte dela. Na manhã do quarto dia, o telefone de Marília tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. "Alô, Marília Tavares?" Perguntou uma voz masculina, formal e educada. "Sim, sou eu", respondeu Marília, franzindo a testa. "Meu nome é Ricardo Almeida. Sou advogado e representante legal do Sr. Augusto Fonseca. Ele gostaria de conversar com a senhora. Seria possível nos encontrarmos?" O coração de Marília disparou. Augusto estava procurando por ela. Por quê? Para humilhá-la mais uma vez? Para ameaçá-la com processos absurdos? "Não tenho nada para falar com o Sr. Fonseca", disse Marília, sentindo a raiva subir. "Por favor, senhora Marília, é muito importante. O Sr. Fonseca reconhece que cometeu um erro grave e gostaria de uma oportunidade para se explicar", disse Ricardo com sinceridade na voz. Marília ficou em silêncio. Parte dela queria desligar o telefone e nunca mais ouvir falar daquela família. Mas outra parte, a parte que ainda se importava com Beatriz, queria entender o que estava acontecendo. "Onde?", perguntou Marília finalmente com a voz trêmula. "O Sr. Fonseca pode buscá-la onde a senhora estiver, ou podemos nos encontrar em um local neutro, o que preferir. Um café. Envio o endereço por mensagem", disse Marília e desligou. 2 horas depois, Marília estava sentada em uma cafeteria pequena no centro da cidade. Suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de chá. Ela usava a mesma roupa simples de sempre, os cabelos presos em um coque, sem maquiagem. Não fazia questão de se arrumar para aquele encontro. Não devia nada àquele homem. Quando a porta da cafeteria se abriu e Augusto entrou, Marília sentiu o ar faltar. Ele estava diferente. Os olhos estavam fundos, cercados por olheiras profundas. O rosto estava mais magro, tenso. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Augusto a viu e caminhou lentamente até a mesa. Sentou-se à frente dela sem dizer nada por alguns segundos. Apenas olhou para Marília, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Obrigado por aceitar me ver", disse Augusto finalmente com a voz rouca e cansada. "Não vim por você", disse Marília, mantendo o tom frio. "Vim por Beatriz." "Como ela está?" Augusto fechou os olhos por um momento e quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. "Ela não está bem", admitiu Augusto com a voz falhando. "Ela não come direito, não dorme, chora todos os dias pedindo por você. Ela está destruída." Marília sentiu o coração apertar, mas forçou-se a manter a compostura. "E você só percebeu isso agora?" Pergunte continuar 19:39, Marília, sem conseguir esconder a mágoa. "Eu cometi um erro terrível", disse Augusto, inclinando-se para a frente. "Marília, eu vi as câmeras de segurança. Eu sei que você não fez nada de errado." Isabela mentiu. Ela manipulou a situação e eu acreditei nela sem questionar. Fui covarde, injusto e cruel. E não tenho palavras para expressar o quanto me arrependo. Marília sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não as deixou cair. "Você me humilhou", disse Marília com a voz trêmula. "Me tratou como se eu fosse uma criminosa. Me jogou para fora como se eu não valesse nada." "Eu sei", disse Augusto, e havia dor genuína em sua voz. "E não espero que você me perdoe, mas estou aqui para tentar consertar o que fiz, para te pedir de joelhos, se for preciso, que você volte." "Voltar", repetiu Marília, incrédula. "Você acha que é só pedir desculpas e está tudo resolvido?" "Não", disse Augusto, balançando a cabeça. "Mas preciso que você saiba que Beatriz precisa de você. Eu preciso de você. Aquela casa não é nada sem você lá." Marília ficou em silêncio, olhando para as mãos. Tantas emoções se misturavam dentro dela. Raiva, mágoa, saudade, medo. Como podia confiar nele novamente? Como podia voltar para um lugar onde havia sido tão profundamente ferida? "Eu te ofereço qualquer condição que você quiser", continuou Augusto com desespero crescente na voz. "Aumento de salário para R$8.000, contrato garantido, carta de recomendação, qualquer coisa. Só preciso que você volte." "Não é sobre dinheiro", disse Marília, olhando para ele com firmeza. "É sobre respeito. É sobre confiança. Você me destruiu, Augusto. Como posso voltar para uma casa onde serei sempre vista com desconfiança?
porque eu vou passar o resto da vida te mostrando que você pode confiar em mim, disse Augusto. E havia uma intensidade em seus olhos que Marília nunca tinha visto antes. Porque Beatriz te ama. Porque você é a única pessoa que conseguiu trazer luz para aquela casa depois que Clara morreu. Porque eu percebo agora que você é parte da nossa família. As palavras de Augusto ecoaram no peito de Marília. Família. Aquela palavra que ela ansiava ouvir desde que perdeu os pais. Aquela palavra que Beatriz havia gritado naquele dia terrível. Eu preciso pensar, disse Marília, finalmente levantando-se. Quanto tempo você precisa? Perguntou Augusto, levantando-se também com esperança nos olhos. Não sei, respondeu Marília pegando a bolsa. Mas vou te dar uma resposta em breve. Ela saiu da cafeteria sem olhar para trás, deixando Augusto ali sozinho com seus arrependimentos e suas esperanças. Marília caminhou pelas ruas pensando, sentindo, tentando entender o que seu coração realmente queria. Será que conseguiria perdoar? Será que valeria a pena arriscar novamente? Será que poderia reconstruir a confiança que havia sido quebrada? Ela não tinha as respostas ainda, mas sabia que qualquer que fosse sua decisão, mudaria o rumo de sua vida para sempre. Marília passou os próximos 2 dias mergulhada em conflitos internos. Cada vez que pegava o telefone para ligar para Augusto, sua mão congelava. O medo de ser ferida novamente era paralisante, mas a saudade de Beatriz era ainda mais forte. Fernanda, percebendo o dilema da amiga, sentou-se ao seu lado uma noite e disse com sua habitual sinceridade: Mari, você precisa decidir o que é melhor para você, não para os outros. Se voltar, volte porque quer, porque acredita que merece estar lá. Não volte por pena ou por obrigação. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Marília. Ela merecia estar lá. Merecia uma segunda chance naquela casa ou estava se preparando para ser ferida novamente. Na manhã seguinte, Marília acordou com uma clareza súbita. Ela precisava ver Beatriz. Precisava olhar nos olhos daquela criança e entender se sua presença realmente fazia diferença. Pegou o telefone e enviou uma mensagem para Augusto. Aceito conversar novamente, mas desta vez na mansão. Preciso ver Beatriz. A resposta veio em segundos. Obrigado. Pode vir quando quiser. Estaremos esperando. Marília pediu um carro de aplicativo e seguiu para a mansão. Durante todo o trajeto, seu coração batia descompassado. Quando o carro parou em frente ao portão, ela sentiu um nó na garganta. Tantas memórias, tantos sentimentos. Augusto estava esperando na porta. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um alívio tão grande que quase pareceu dor. Marília, disse ele descendo os degraus rapidamente. Obrigado por vir. Onde está Beatriz? Perguntou Marília, ignorando as formalidades. No quarto. Ela não sabe que você está aqui, respondeu Augusto com cautela. Achei melhor você subir e... Mas Marília já estava subindo as escadas. Não esperou permissão. Não ouviu o restante da frase. Seu coração puxava-a para aquela criança como um ímã irresistível. Ela parou diante da porta do quarto de Beatriz e bateu suavemente. Vai embora, disse a voz fraca de Beatriz do outro lado. Marília sentiu o coração se despedaçar. Abriu a porta devagar e entrou. Beatriz estava sentada na cama, abraçada ao urso de pelúcia que Marília havia dado a ela semanas atrás. O rostinho estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Beatriz, sussurrou Marília. A menina levantou os olhos lentamente. Por um segundo, pareceu que não acreditava no que via. Então, como um raio, Beatriz saltou da cama e correu para Marília, jogando-se em seus braços com tanta força que quase as derrubou. Mari, 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 gritava Beatriz, chorando e rindo ao mesmo tempo. Você voltou! Você voltou! Marília abraçou a menina com toda a força que tinha, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem livremente por seu rosto. Eu voltei, princesa. Eu voltei, repetia Marília, beijando o topo da cabeça de Beatriz. Augusto observava a cena da porta, com as mãos nos bolsos e o coração partido pela emoção. Naquele momento, ele entendeu algo fundamental. Marília não era apenas uma funcionária. Ela era essencial. Ela era amor em forma de pessoa. Depois que Beatriz se acalmou, Marília a colocou na cama e sentou-se ao lado dela. A menina segurou sua mão com força, como se tivesse medo de que Marília desaparecesse novamente. Você vai ficar agora? Perguntou Beatriz com os olhos grandes e esperançosos. Marília olhou para Augusto, que estava encostado no batente da porta. Ele assentiu levemente.
deixando claro que a decisão era dela. Sim, querida, eu vou ficar, disse Marília finalmente, sentindo algo se acomodar dentro do peito. Beatriz sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso tão puro e radiante que iluminou todo o quarto. Naquela noite, depois de colocar Beatriz para dormir, Marília e Augusto sentaram-se na sala. Havia tanto a ser dito, tantas feridas a serem curadas. Eu realmente sinto muito, Marília, começou Augusto, olhando diretamente para ela. Não tenho desculpas para o que fiz. Só posso te prometer que vou passar cada dia tentando reconquistar sua confiança. Você me machucou profundamente, disse Marília com honestidade, e não vai ser fácil esquecer isso. Eu sei, respondeu Augusto com a voz pesada, mas estou disposto a fazer o que for preciso. Marília ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Se eu voltar, preciso de algumas condições, disse ela finalmente. Qualquer coisa, respondeu Augusto imediatamente. Primeiro quero respeito. Não sou apenas uma funcionária. Sou uma pessoa e mereço ser tratada como tal, disse Marília com firmeza. Concordo completamente, disse Augusto assentindo. Segundo, Isabela não pode mais entrar nesta casa. Não quero estar no mesmo ambiente que ela, continuou Marília. Isabela já foi proibida de voltar aqui. Ela não vai mais incomodar ninguém, garantiu Augusto. E terceiro, Marília hesitou, mas então continuou. Quero que você confie em mim de verdade, porque se houver qualquer outra situação onde você duvide de mim sem motivo, eu vou embora e não volto. Augusto olhou para ela com uma intensidade que fez Marília sentir calor no rosto. Eu confio em você, Marília, mais do que confiei em alguém nos últimos anos, disse Augusto com sinceridade absoluta. Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável, sentindo que algo havia mudado entre eles. Não era apenas a relação de patrão e funcionária. Havia algo mais profundo, mais delicado, mais verdadeiro. Nos dias que se seguiram, a vida na mansão voltou ao ritmo anterior, mas com uma diferença importante. Havia mais abertura, mais comunicação, mais respeito. Augusto começou a passar mais tempo em casa, participando das refeições, brincando com Beatriz, conversando com Marília sobre o dia. Certa tarde, enquanto Marília preparava o lanche de Beatriz na cozinha, Augusto entrou e sentou-se no balcão. Posso te fazer uma pergunta? Disse ele com hesitação na voz. Claro, respondeu Marília, continuando a cortar frutas. Por que você voltou? Depois de tudo o que eu fiz, por que você deu uma segunda chance? Perguntou Augusto, genuinamente curioso. Marília parou o que estava fazendo e olhou para ele. Porque Beatriz precisa de mim e porque eu acredito em segundas chances. Todos nós merecemos uma oportunidade de consertar nossos erros, disse Marília com simplicidade. Augusto sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é uma pessoa incrível, Marília, e eu sou muito sortudo de ter você aqui. Marília sentiu o rosto esquentar. Havia algo no jeito que Augusto a olhava, que a deixava confusa, algo que ia além de gratidão ou respeito. Naquela noite, enquanto colocava Beatriz para dormir, a menina perguntou algo que pegou Marília de surpresa. Mari, você gosta do meu papai? Marília piscou, desconcertada. Claro que gosto, querida. Ele é seu pai. Não, eu quero dizer, você gosta dele de verdade, como a mamãe gostava? Perguntou Beatriz com a inocência característica das crianças. Marília sentiu o coração acelerar. Não tinha pensado nisso. Não tinha permitido que esses pensamentos invadissem sua mente. Mas agora, confrontada pela pergunta direta de Beatriz, ela se viu sem resposta. É complicado, princesa, disse Marília finalmente, passando a mão nos cabelos da menina. Adultos sempre dizem que as coisas são complicadas, disse Beatriz, fazendo uma careta. Mas acho que às vezes as coisas são simples. Você é feliz aqui. Papai é feliz com você aqui. Eu sou feliz com vocês dois. Então, por que seria complicado? A lógica infantil de Beatriz deixou Marília sem palavras. Talvez a menina estivesse certa. Talvez as coisas fossem mais simples do que os adultos complicavam. Mas havia cicatrizes, medos, passados que ainda precisavam ser curados. E Marília sabia que antes de poder pensar em qualquer tipo de futuro, ela precisava primeiro entender completamente quem era Augusto Fonseca e quais demônios ele ainda carregava. E esses demônios estavam prestes a vir à tona de uma forma que ninguém esperava. As semanas seguintes trouxeram uma rotina reconfortante para a mansão Fonseca.
Marília retomou suas atividades com Beatriz e a menina voltou a ser a criança alegre e cheia de energia que Marília conhecera no início. Mas algo havia mudado na dinâmica da casa. Augusto não era mais o homem distante e fechado de antes. Ele participava das refeições, ria das piadas bobas de Beatriz e passava cada vez mais tempo conversando com Marília. Certa manhã de sábado, Augusto surpreendeu ambas ao anunciar: "Vamos passar o dia juntos, os três, sem trabalho, sem compromissos, só convivência." Beatriz pulou de alegria e Marília sentiu uma emoção estranha no peito. Não era parte de suas funções passar o dia inteiro com a família, mas a ideia não lhe desagradou. Pelo contrário, foram para um parque enorme nos arredores da cidade. Beatriz corria à frente, gritando de felicidade, enquanto Marília e Augusto caminhavam lado a lado. O sol estava brilhante, o céu azul e limpo, e havia uma leveza no ar que nenhum dos dois sentia há muito tempo. "Ela está tão feliz", comentou Augusto, observando a filha brincar no escorregador. "Ela merece ser feliz", respondeu Marília com um sorriso. "E você?", perguntou Augusto, olhando para ela. "Você está feliz?" Marília hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa. Estava feliz? Sim, de certa forma, mas também estava confusa, vulnerável, ainda processando tudo o que havia acontecido. "Estou em paz", disse Marília finalmente. "E acho que isso já é muito." Augusto assentiu, parecendo entender o que ela não disse. Depois de horas no parque, pararam para comer em uma lanchonete simples. Beatriz devorou um hambúrguer enorme, deixando ketchup por todo o rosto, enquanto Marília e Augusto riam da cena. "Você está parecendo um monstro de ketchup", brincou Marília, limpando o rosto da menina com um guardanapo. "Eu sou o monstro de ketchup que vai pegar você", gritou Beatriz, fazendo garras com as mãos. Marília fingiu medo e Beatriz a perseguiu ao redor da mesa, rindo descontroladamente. Augusto observava com o coração apertado. Aquela cena simples, banal para a maioria das famílias, era algo que ele não tinha há anos, e percebeu que Marília era a responsável por trazer aquilo de volta. No caminho de volta para casa, Beatriz adormeceu no banco de trás. Augusto dirigia em silêncio e Marília olhava pela janela. De repente, ele quebrou o silêncio. "Marília, posso te contar algo?", disse Augusto com a voz baixa. "Claro", respondeu ela, virando-se para olhá-lo. "Clara, minha esposa, morreu em um acidente de carro há 2 anos", começou Augusto com dificuldade. Ela estava voltando de uma reunião de trabalho. Choveu forte naquele dia. A visibilidade estava péssima. Um caminhão perdeu o controle e foi instantâneo. Ela não sofreu. Marília sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela sabia que Clara havia morrido, mas nunca tinha ouvido os detalhes. "Sinto muito", sussurrou ela. "Eu também", disse Augusto, engolindo em seco. "Mas o pior não foi só perdê-la. O pior foi perceber que eu não estava lá quando ela precisou. Eu estava viajando a trabalho, sempre estava viajando, sempre colocando a empresa em primeiro lugar. E quando ela se foi, percebi que havia desperdiçado tanto tempo que poderia ter passado com ela, com Beatriz." "Você não podia saber o que ia acontecer?", disse Marília gentilmente. "Não, mas deveria ter valorizado o tempo que tínhamos", respondeu Augusto com a voz embargada. "Depois que ela morreu, construí muros enormes ao meu redor. Achei que, se não me aproximasse de ninguém, não sentiria dor novamente. Mas no processo me afastei de Beatriz também. E isso é algo que me arrependerei pelo resto da vida." Marília colocou a mão sobre a dele no câmbio. Um gesto simples, mas carregado de empatia e compreensão. "Você ainda tem tempo", disse Marília firmemente. "Beatriz ainda é pequena. Você pode construir memórias incríveis com ela a partir de agora." Augusto olhou para Marília e havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. "E você? Você quer fazer parte dessas memórias?", perguntou ele com cautela. Marília sentiu o coração disparar. O que ele estava perguntando? Ela não tinha certeza, mas havia algo no ar entre eles, algo que vinha crescendo silenciosamente. "Eu já faço parte", respondeu Marília com suavidade, "e não pretendo ir embora tão cedo." Augusto sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto inteiro. Nos dias seguintes, a conexão entre Marília e Augusto se aprofundou. Eles conversavam durante horas depois que Beatriz dormia, compartilhando histórias, sonhos, medos. Augusto contou sobre sua infância difícil, sobre como construiu seu império do zero,
sobre a pressão constante de manter tudo funcionando. Marília contou sobre seus pais, sobre a solidão que sentiu após perdê-los, sobre os empregos ruins e os patrões cruéis que havia enfrentado. Cada conversa os aproximava um pouco mais. Cada olhar trocado durava um segundo a mais. Cada toque acidental enviava correntes elétricas por seus corpos. Certa noite, Augusto encontrou Marília no jardim. Ela estava sentada no banco de madeira, olhando para as estrelas. Ele se aproximou em silêncio e sentou-se ao lado dela. "Não consegue dormir?", perguntou ele suavemente. "Estava só pensando", respondeu Marília. "Sobre o quê?" "Sobre como a vida muda rápido. Há algumas semanas eu estava perdida, sem rumo, sem esperanças. E agora? Agora estou aqui sob um céu estrelado, sentindo que finalmente tenho um lugar no mundo", disse Marília, virando-se para olhá-lo. Augusto segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Você sempre teve um lugar, Marília. Só precisava encontrá-lo", disse ele com a voz rouca de emoção. Eles ficaram ali de mãos dadas em silêncio. Não precisavam de palavras. A conexão entre eles falava mais alto do que qualquer declaração. Mas enquanto esse vínculo crescia, forças externas começavam a se mover. Isabela, furiosa por ter sido expulsa da mansão, estava tramando uma vingança, e ela sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. O passado estava prestes a voltar com força total. A paz que havia se instalado na mansão Fonseca foi brutalmente interrompida em uma manhã de terça-feira. Marília estava preparando o café da manhã quando ouviu a campainha tocar insistentemente. Franziu a testa e foi atender. Ao abrir a porta, encontrou um homem de terno segurando um envelope pardo. "Marília Tavares?", perguntou o homem formal e direto. "Sim, sou eu", respondeu Marília, confusa. "Notificação judicial. Tenha um bom dia", disse o homem, entregando o envelope e saindo rapidamente. Marília ficou paralisada, olhando para o envelope em suas mãos. "Notificação judicial de quê? Por quê?" Com as mãos tremendo, abriu o envelope e começou a ler. A cada linha, seu coração afundava mais. Isabela estava processando Marília por difamação e danos morais. Alegava que Marília havia espalhado mentiras sobre ela, destruindo sua reputação na família Fonseca. Pedia uma indenização absurda, R$50 mil, um valor que Marília jamais conseguiria pagar, nem em 10 vidas. Não, murmurou Marília, sentindo as pernas fraquejarem. Augusto desceu as escadas naquele momento e percebeu imediatamente que algo estava errado. "Marília, o que aconteceu?", perguntou ele, aproximando-se rapidamente. Ela estendeu os papéis para ele sem dizer nada. Augusto leu rapidamente e seu rosto se fechou em uma expressão de fúria absoluta. "Isabela", rosnou ele, "ela não desiste. Eu não posso pagar isso", disse Marília, sentindo o pânico tomar conta. "Augusto, eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Não tenho como me defender. Ela vai me destruir." "Não, ela não vai", disse Augusto com firmeza, segurando os ombros de Marília. "Eu vou contratar os melhores advogados do país. Vamos derrubar esse processo absurdo." "Mas isso vai custar uma fortuna", começou Marília. "Não me importo com o dinheiro", interrompeu Augusto. "Isabela está fazendo isso para me atingir através de você e não vou deixar que ela consiga." Marília sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Por que sua vida tinha que ser tão difícil? Porque cada vez que as coisas começavam a melhorar, algo vinha destruir tudo. Augusto a puxou para um abraço, segurando-a com força. "Vai ficar tudo bem, eu prometo", sussurrou ele contra seus cabelos. Mas enquanto Augusto tentava confortar Marília, outros problemas começaram a surgir. A notícia do processo vazou para a imprensa. Alguém, provavelmente a própria Isabela, havia dado a história para tabloides sensacionalistas. Manchetes escandalosas começaram a circular. Marília não saía de casa com medo dos fotógrafos que começaram a acampar em frente ao portão. Beatriz, protegida da situação, continuava indo para a escola, mas os pais das outras crianças começaram a fazer perguntas incômodas. "É verdade que a babá do Augusto está processando a família dele?", perguntou uma mãe na porta da escola. "Ouvi dizer que ela está tentando dar um golpe nele", comentou outra, sussurrando mais alto o suficiente para ser ouvida. As fofocas se espalharam como fogo, e Marília, presa dentro da mansão, sentia-se cada vez mais sufocada. Augusto fez tudo o que podia. Contratou os melhores advogados, deu entrevistas defendendo Marília, ameaçou processar os tabloides por difamação, mas a máquina da fofoca já estava em movimento e era difícil pará-la. Uma noite,
Marília estava sentada na varanda, olhando para o jardim escuro. Augusto a encontrou lá com uma garrafa de vinho e 2 taças. Achei que você precisasse disso, disse ele, sentando-se ao lado dela e servindo o vinho. Obrigada, murmurou Marília, aceitando a taça, mas sem beber. Marília, eu sei que está sendo difícil, começou Augusto. Difícil, interrompeu Marília com uma risada amarga. Augusto, minha vida virou um circo. Não posso sair na rua sem ser fotografada. As pessoas falam de mim como se eu fosse uma oportunista, uma interesseira. E o pior é que... E se no fundo elas estiverem certas? O quê? Augusto virou-se para ela chocado. Marília, você não acredita nisso. Eu não sei mais no que acreditar, disse ela, finalmente deixando as lágrimas caírem. Talvez eu devesse ter ficado longe. Talvez voltar tenha sido um erro. Só estou trazendo problemas para você e para Beatriz. Não, disse Augusto firme. Você trouxe vida para esta casa. Trouxe felicidade. Beatriz está feliz pela primeira vez desde que Clara morreu. E eu não posso imaginar mais essa casa sem você. Marília olhou para ele e pela primeira vez permitiu-se realmente vê-lo. Não como patrão, não como o pai de Beatriz, mas como homem. Um homem ferido, lutando contra seus demônios, tentando desesperadamente proteger o que restou de sua família. Augusto, e eu, começou ela, mas não conseguiu terminar. Augusto colocou a taça de lado e segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Marília, você não está sozinha nessa luta. Nós vamos enfrentar isso juntos. Eu, você e Beatriz. Somos uma família agora e famílias não se abandonam, disse ele com intensidade. Marília sentiu seu coração acelerar. Ele tinha dito família. Eles eram uma família. Mas e Clara? Perguntou Marília com a voz trêmula. E as memórias dela? Clara sempre vai fazer parte da minha vida. Ela é a mãe de Beatriz e eu sempre vou amá-la, disse Augusto com honestidade. Mas ela se foi, Marília, e eu aprendi que a vida continua e que é possível sentir algo novo sem apagar o passado. Você está dizendo que... Marília não conseguiu terminar a frase. Estou dizendo que me apaixonei por você, disse Augusto, e as palavras saíram com uma verdade crua e absoluta. Não sei quando aconteceu. Talvez desde o primeiro dia, talvez aos poucos, mas aconteceu, e não posso mais fingir que não sinto. Marília ficou sem ar. Ele tinha dito, tinha colocado em palavras o que ambos vinham sentindo, mas não ousavam admitir. Augusto, eu também sinto algo, confessou Marília, sentindo as bochechas arderem. Mas tenho tanto medo, medo de ser ferida novamente, medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente, disse Augusto aproximando-se. Você é tudo. E então, sob o céu estrelado, cercados pelo jardim silencioso, Augusto beijou Marília. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperanças. Um beijo que selou o destino de ambos. Quando se separaram, ambos estavam chorando, mas eram lágrimas de alívio, de felicidade, de amor finalmente confessado. Nós vamos superar isso, disse Augusto, segurando a mão dela. Vamos derrubar esse processo. Vamos calar as fofocas e vamos construir nossa vida juntos. Marília assentiu, sentindo pela primeira vez em semanas que talvez, apenas talvez, tudo pudesse dar certo. Mas o destino tinha outros planos e a tempestade estava apenas começando. A batalha judicial contra Isabela estava se intensificando. Os advogados de Augusto apresentaram provas irrefutáveis de que todo o processo era uma farsa, uma tentativa clara de vingança. As câmeras de segurança, os depoimentos de funcionários, tudo apontava para a inocência de Marília. O juiz estava prestes a arquivar o caso, mas Isabela, desesperada e furiosa, decidiu jogar sua última carta, e seria a mais destrutiva de todas. Em uma tarde chuvosa, Beatriz estava na escola, quando 2 homens de terno apareceram na secretaria, alegando serem do serviço social. Apresentaram documentos falsos forjados por Isabela, dizendo que havia denúncias de negligência contra a criança e que precisavam levá-la para avaliação. A secretária, inexperiente e assustada, entregou Beatriz aos homens. A menina, confusa e apavorada, gritou por Marília enquanto era levada, mas ninguém ouviu. Quando Marília chegou na escola para buscar Beatriz, encontrou o caos. Policiais, diretores, pais apavorados, e Beatriz não estava em lugar nenhum. Onde está Beatriz? Gritou Marília, sentindo o mundo desmoronar. Onde está ela? 2 homens a levaram.
disse a secretária chorando. Eles disseram que eram do serviço social. Eu achei que... Marília não esperou ouvir o restante. Pegou o telefone e ligou para Augusto, que estava em uma reunião importante. Quando ele atendeu e ouviu o que havia acontecido, largou tudo e correu para a escola. Como isso foi acontecer, gritava Augusto para a diretora completamente fora de si. Como vocês deixaram minha filha ser levada por estranhos? A polícia foi acionada imediatamente. Câmeras de segurança foram revisadas e foi quando descobriram a verdade. Os documentos eram falsos e os homens que levaram Beatriz não eram do serviço social. Augusto sentiu o chão sumir sob seus pés. Quando Isabela foi confrontada, ela desmoronou. Percebeu tarde demais que havia cruzado uma linha irreparável. Eu não queria que chegasse a isso, chorava ela na delegacia. Eu só queria que Augusto voltasse para mim. Só queria ser parte da família de novo, mas era tarde demais para arrependimentos. E Beatriz estava em perigo. A polícia conseguiu localizar o esconderijo onde os sequestradores estavam. Era um galpão abandonado nos arredores da cidade. Augusto insistiu em ir junto, e Marília se recusou a ficar para trás. Quando chegaram, cercados pela polícia, Augusto queria invadir imediatamente, mas os policiais o seguraram. Finalmente, após negociações tensas, os sequestradores se renderam. A porta do galpão se abriu e Beatriz correu para fora. Papai continuar 1943 Mari, gritava ela, correndo em direção a eles. Augusto e Marília correram ao encontro da menina, pegando-a no colo ao mesmo tempo. Os três se abraçaram emocionados. Isabela foi presa. O processo contra Marília foi imediatamente arquivado. Os tabloides, envergonhados pela gravidade da situação, pararam de publicar fofocas. E, finalmente, a tempestade começou a passar. Naquela noite em casa, os três estavam juntos. Eu quase a perdi, sussurrou Augusto com a voz embargada. Quase perdi minha filha por causa da maldade de alguém. Mas não perdeu, disse Marília, segurando sua mão livre. Ela está aqui, está segura, está conosco. Augusto olhou para Marília com amor absoluto. Você salvou minha família, Marília. Você trouxe luz para nossa escuridão. Como posso te agradecer? Apenas me amando, respondeu Marília com simplicidade. É tudo o que eu preciso. Então você terá meu amor para sempre, prometeu Augusto, selando a promessa com um beijo suave. E ali, naquela noite difícil, mas vitoriosa, uma família verdadeira nasceu, não de laços apenas, mas de amor, perdão e escolha. Alguns meses se passaram desde aquele dia terrível. A vida na mansão Fonseca havia se transformado completamente. Beatriz estava fazendo terapia e recuperando-se bem do trauma. Ria novamente, brincava sem medo e, acima de tudo, sentia-se segura e amada. Augusto havia feito mudanças profundas em sua vida. Reduziu drasticamente suas horas de trabalho, delegou responsabilidades e passou a priorizar o que realmente importava, sua família. Almoçava em casa todos os dias, participava de cada momento importante de Beatriz e não perdia uma única oportunidade de demonstrar seu amor por Marília. Marília, por sua vez, havia florescido. Não era mais apenas a babá. Augusto havia insistido em formalizá-la como tutora legal de Beatriz, compartilhando oficialmente a responsabilidade parental. Mais do que isso, havia pedido Marília em casamento. Foi um pedido simples, mas perfeito. Em uma noite estrelada, no mesmo jardim onde haviam compartilhado seu primeiro beijo, Augusto se ajoelhou diante de Marília com um anel delicado nas mãos. Marília Tavares, você entrou na minha vida quando eu mais precisava de luz. Transformou minha filha, transformou minha casa, mas acima de tudo transformou meu coração. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Você aceita se casar comigo e ser oficialmente parte desta família para sempre? Perguntou Augusto, com lágrimas nos olhos. Marília nem precisou pensar. Seu coração já tinha a resposta há muito tempo. Sim, 1000 vezes sim, respondeu ela, chorando de felicidade. Quando colocaram Beatriz a par da notícia, a menina pulou de alegria tanta que quase derrubou a mesa de jantar. Você vai ser minha mãe de verdade? Perguntou Beatriz com os olhos brilhando. Vou, meu amor, se você quiser, respondeu Marília, ajoelhando-se na altura da menina. Eu sempre quis, gritou Beatriz, abraçando Marília com força. Você sempre foi minha mãe, Mari, desde o primeiro dia. O casamento foi íntimo e emocionante. Apenas família próxima e amigos verdadeiros. Fernanda foi madrinha.
com lágrimas de felicidade nos olhos ao ver a amiga finalmente encontrar seu lugar no mundo. Quando Marília entrou na pequena capela, usando um vestido simples, mas elegante, segurando um buquê de flores do campo, Augusto sentiu o coração transbordar. Aquela mulher incrível que havia sido tão injustiçada, tão machucada, estava ali radiante e feliz, pronta para começar uma nova vida ao lado dele. Beatriz estava ao lado do pai, usando um vestido de daminha e segurando as alianças com cuidado. Quando Marília chegou ao altar, Beatriz estendeu a mão para ela e os três ficaram juntos diante do altar. Hoje não é apenas a união de duas pessoas, disse o celebrante com um sorriso. É a oficialização de uma família que já existia no coração. Uma família construída sobre amor, perdão e superação. As promessas foram trocadas com lágrimas e sorrisos. Quando Augusto beijou Marília, Beatriz aplaudiu tão alto que todos riram. Agora somos uma família de verdade, gritou a menina pulando de alegria. E eram uma família verdadeira, construída não por obrigação ou expectativas sociais, mas por escolha, amor e compromisso. Nos meses que se seguiram, a mansão Fonseca deixou de ser apenas uma casa luxuosa e fria. Tornou-se um lar cheio de risadas, conversas, jantares em família, noites de cinema com pipoca, tardes de jogos de tabuleiro. Marília trouxe calor humano para cada canto daquela casa, e Augusto aprendeu que riqueza verdadeira não está em contas bancárias, mas em momentos compartilhados. Certa noite os três estavam no jardim, deitados em um cobertor, olhando para as estrelas. Beatriz, agora com 6 anos, apontou para o céu. "Mari, você acha que minha mãe Clara está lá em cima?" perguntou a menina com inocência. Marília olhou para Augusto, que assentiu com um sorriso encorajador. "Acho que sim, princesa. E acho que ela está muito feliz vendo você crescer tão linda e amada", respondeu Marília com carinho. "Ela gosta de você, Mari." "Eu sei que gosta", disse Beatriz com convicção, "porque você cuida do papai e de mim como ela cuidava." Augusto abraçou as duas, sentindo uma paz profunda invadir seu coração. Ele tinha perdido Clara, mas a vida lhe deu uma segunda chance de amar, de ser feliz, de construir uma família. E Marília, a mulher que chegou sem esperanças, havia encontrado não apenas um emprego ou um teto, mas um lar, uma família e um amor que duraria para sempre. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.